Graça e paz, queridos. Queria compartilhar aqui um pensamento que eu já estou tendo há alguns dias com vocês. A gente tem ouvido muito sobre a ideia de um evangelho inclusivo. Muito tem se falado, principalmente na internet, de um evangelho de inclusão. Queridos, mas se a gente analisar friamente a palavra de Deus, de forma teológica, saudável, você vai ver que o evangelho, ele é exclusivo. E há uma linha de corte, queridos. O evangelho, ele é para os que creem no Senhor Jesus. Nós poderemos entrar numa discussão, queridos, de como que esse crer, ele age, queridos. E aí a gente vai 2000 anos de história da igreja e discutir se existe responsabilidade humana no crer, se é soberania divina e já está pré-definido ou predestinado todos aqueles que viriam a crer no Senhor Jesus. Se esse crer ele nasce de uma resposta positiva à pregação do Evangelho, ou o berro da pregação do Evangelho vai despertar aqueles que já estavam destinados a responder esse grito do Evangelho, queridos. Isso a gente pode discutir e há 200 anos, 20 séculos, queridos, de discussão. A igreja tem discutido, tem teólogos muito habilidosos que defendem um ponto de vista, teólogos muito habilidosos que defendem outro ponto de vista, mas a grande questão, queridos, que eu quero tratar aqui nesse vídeo rápido aqui, é que o evangelho ele é exclusivo, queridos. O evangelho ele não é humanista, ele não põe o homem no centro, os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, a necessidade de aprovação, de felicidade, de contextualização daquilo que o homem crê, queridos. O evangelho ele é exclusivo para aqueles que creem. E a palavra de Deus ela fala que aquele que crê na palavra, aquele que crê em Jesus, ele anda e vive nos seus mandamentos, ele anda e vive na sua palavra. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, ele anda nos meus mandamentos, naquilo que Jesus tem nos ensinado, querido, aquilo que Jesus tem proclamado na sua palavra, aquilo que os apóstolos escreveram, queridos, aquilo que a palavra de Deus nos fala. E a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é o nosso firme fundamento de fé. E nós precisamos resgatar alguns desses valores, queridos, porque de alguma forma a gente tem se perdido nisso. Na sede de inclusão, a gente está incluindo um humanismo, nós estamos incluindo coisas que não são o Evangelho, nós estamos abrindo e estreitando uma porta, queridos, que ela não é larga. O caminho da salvação ele é estreito, queridos. A porta de entrada ela é estreita, queridos. Ela é estreita, ela é restrita, ela é exclusiva para aqueles que creem, queridos. E aqueles que permanecem nessa fé, permanecem crendo naquilo que Deus tem falado na sua palavra. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, que é as suas últimas palavras ao mundo, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele fala que nos últimos dias se levantariam homens maus que não aceitariam, eles teriam comichões no ouvido, não aceitariam a sã doutrina, mas eles, de alguma forma, procurariam mestres que lhe ensinassem, mestres que falassem aquilo que eles queriam. Por quê? Por que procurar mestres para o nosso próprio agrado? Porque o evangelho é um confronto, queridos. O evangelho é um confronto, é uma contracultura, ele vai atacar princípios e valores desse mundo, ele vai atacar princípios e valores, queridos, nossos, queridos, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é verdadeiro. A maioria das nossas certezas, elas não são verdades quando são confrontadas com o evangelho. C.S. Lewis, ele tem uma frase, eu queria parafrasear ela aqui. Ele fala que nós somos como meninos, queridos, em uma favela, brincando com os nossos bolinhos de lama, enquanto o Criador dos céus e da terra tem nos chamado, queridos,
para um dia de férias, um dia de férias na praia. Às vezes a gente fica defendendo as nossas ideias, os nossos castelinhos de areia, o nosso pensamento social, o nosso pensamento cultural, aquilo que a gente acha, queridos, defendendo esses bolinhos de lama, queridos, sendo que Deus tem nos chamado para um dia de férias na praia. Só que esse dia de férias na praia, queridos, ele só nasce, queridos, depois que nós passamos pela cruz, depois que nós morremos para o nosso ego, depois que nós morremos para o nosso autismo, depois que nós morremos para a nossa cultura, para o nosso estilo musical, para a nossa ideia e senso de sociedade. Quando nós rendemos isso, queridos, quando nós largamos o humanismo, queridos, essa é a palavra. Esse evangelho humanista que coloca as pessoas no centro, quando nós largamos isso, queridos, nós encontramos a verdadeira vida. Por isso que o reino de Deus, ele é de ponta cabeça, queridos. Por isso que o reino de Deus, ele tem valores totalmente diferentes. Aquele que quer ser maior no reino, que sirva a todos. Aquele que perder a sua vida vai encontrar. O que é perder a vida, queridos? É perder o nosso achismo. Perder aquilo, os nossos valores distorcidos, ou os nossos valores empregados à cultura que nós vivemos, queridos. Os nossos valores que nós construímos ao longo dos anos, nós morremos para esses valores, queridos, e encontramos vida. Eu queria deixar esse pensamento aí com você. Gostaria que você meditasse nisso, queridos. E há muito tempo atrás eu estava indo pregar em um retiro de jovens e o Espírito Santo me fez essa pergunta: o evangelho é inclusivo ou o evangelho é exclusivo? E a resposta me veio que o evangelho é exclusivo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.